tempo aí dessas análises. Eu queria continuar com vocês nos temas de redes sociais, mas agora falando justamente da expectativa do retorno do X aqui no Brasil. A gente tem um destaque hoje do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que recebeu da Polícia Federal e da Anatel alguns relatórios com informações sobre o uso do X, mesmo depois do bloqueio da plataforma determinado já há um mês. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já tinha citado a necessidade de identificar os casos de desrespeito à decisão do STF, inclusive com a divulgação de fake news envolvendo as eleições municipais durante esse período de bloqueio do X aqui no Brasil. Nessa reportagem a gente traz também destaques de alguns políticos que continuaram usando a plataforma nesse período, inclusive o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que, por exemplo, postou um texto convocando os seguidores para os atos do 7 de setembro no Twitter. Raquel, a gente tem acompanhado aí já na última semana sinais de que Musk começaria a respeitar, de certa forma, as exigências legais para o X voltar aqui no Brasil. Como essas informações coletadas agora podem ajudar nesse caminho aí para o fim dessa tour do X aqui no Brasil? Como agravam ou não as penalidades que vão ser aplicadas e o retorno como todo da rede, Raquel? Olha, Natália, o que está ficando claro é o seguinte: o Musk quer retomar as operações do X no Brasil, né? Ele deu todos os sinais, né? Contratou de novo Pinheiro Neto, conseguiu de novo uma representante legal, a mesma que já tinha sido indicada. Ele está fazendo ali o caminho para poder retomar a plataforma. Já tem até notícias aí falando que ele já ensaiou um discurso, né, de que estaria fazendo isso em defesa da liberdade de todas as pessoas que estão privadas do uso do X. Agora, o que está acontecendo é a justiça fazendo seu curso e checando tudo que ele está entregando, certo? Então, tem checando a representante legal, já apareceu matérias também falando da idoneidade dela ou não, aí pedindo esses relatórios, pedindo as multas. Agora, o que é interessante, e aí não estou dizendo que a justiça está fazendo isso de propósito, a gente não tem isso de informação, é que enquanto a justiça toma essas medidas, o tempo está correndo e o primeiro turno da eleição está chegando. E o Twitter, ele acaba sendo uma plataforma importante dentro das eleições municipais, principalmente para a direita. Ali reverberam muitas coisas, né? Então, retomar o Twitter neste momento pode ser uma ajuda para os candidatos de direita. Vamos colocar dessa forma. Do mesmo jeito que bloquear o Twitter lá atrás deu para eles mais argumento para dizer, olha, estão levantando, estão promovendo censura no Brasil para ganhar seguidores, talvez a retomada dele no meio do processo eleitoral, aí às vésperas, dê mais projeção a esses candidatos. É claro que não vai fazer uma mega diferença na eleição, porque não é quem está no Twitter que vai decidir a eleição, mas ajuda a fazer promoção, ajuda a fazer barulho. Então, a gente está nesse passe. Eu acho que em algum momento o X, né, que agora é o novo nome do Twitter, vai acabar voltando a funcionar no Brasil, e aí dentro do melhor cenário, que é cumprindo as regras que foram estabelecidas pela justiça. Mas tem um tempo aí de entrega de provas, entrega de indícios que está caminhando junto com o tempo eleitoral. Vamos ver onde que isso vai dar. E você, Josias, na mesma expectativa, então, para o cumprimento dessas discussões? Sem nenhuma dúvida. O ministro Alexandre de Moraes, ele está se equipando para devolver o X ao ar, para desbloquear o acesso à plataforma, né? Agora, está se cercando de muitos cuidados, né? Recebeu esses relatórios da Anatel, a Anatel disse para ele, olha, o X, nesse meio tempo, enquanto esteve bloqueado, nós noticiamos aqui, ele voltou ao ar ilegalmente, né? O Elon Musk fez ali uma mágica e recolocou a rede no ar, escondeu o endereço do X nas nuvens e durante um certo período a plataforma foi acessada pelos brasileiros a despeito de estar bloqueada pelo Supremo, né? E a Anatel informou, olha,
foi ao ar no dia tal, foi bloqueada novamente depois de tantas horas. Isso é relevante para fixar o valor da multa. O Alexandre de Moraes tinha dito, olha, tinha estipulado uma multa de 50 milhões de reais por dia de descumprimento da ordem de bloqueio do X, né? E, simultaneamente, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, tinha pedido à Polícia Federal que fizesse uma investigação para verificar quem acessou ilegalmente a rede X e, desse acesso, quem foi que, por meio desse acesso, produziu postagens com mensagens de ódio, com mensagens que desvirtuam ou despejam notícias ou informações falsas no processo eleitoral. E ele, do modo como ele se dirigiu à Polícia Federal, ele parecia muito convencido de que isso aconteceu. Parecia dispor de informações que sinalizavam para, na expressão dele, divulgação de inverdades maliciosas, ou seja, fake news no jargão tradicional. Aliás, essas providências todas estão inseridas no contexto de um processo, de um inquérito sobre fake news, sobre notícias falsas, né? E o procurador diz que isso aconteceu, que houve, na expressão dele, um desrespeito explícito, um assinte à autoridade do Supremo, que o Supremo teria sido desrespeitado e que informações odiosas ou inverdades teriam sido difundidas na plataforma X enquanto ela esteve bloqueada. Então, essas informações foram fornecidas pela Polícia Federal. A Anatel já mandou o relatório, a Polícia Federal já mandou o seu relatório. Então, agora o Alexandre de Moraes vai definir novas multas, pode eventualmente definir novas postagens que ele deseja ver retiradas do ar pelo X, e aí nós vamos verificar se a vontade do ministro expressa numa decisão que leve eventualmente ao desbloqueio, se esse desbloqueio vai ter ser precedido do atendimento de algumas pré-condições, né? Como o pagamento de novas multas, como a retirada de novas postagens do ar. Então é isso que está faltando, mas aparentemente se encaminha para um desfecho. Esse desfecho deveria ocorrer agora, no final desta semana, porque na segunda-feira o ministro deu lá os últimos 5 dias de prazo para que as informações que lhe faltam fossem fornecidas. Então vamos verificar até esta sexta-feira qual vai ser o destino desse inquérito, né, ou dessas decisões, desse bloqueio. Mas tudo leva a crer que isso se encaminha para um desfecho, Natália.